No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar dos escândalos de assédio sexual, de redes sociais e de jantares com mortos ao lado. Por exemplo, se ela está nua, à partida quer ver o meu pénis. Dizer, olha, sou gay, portanto posso avalpar os tomatinhos de um rapaz de 14 anos. Incesto não devia ser crime. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Barbas na Língua, com Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Comédia, drama, sexo e morte. Comédia, sexo e morte. Olha, parece uma boa receita para a vida. É a Santíssima Trindade do programa de hoje, depois de 2 semanas de ausência. É verdade. Por tua culpa, obviamente. Claro, tudo eu. Uma semana a minha culpa, outra semana a tua culpa. É verdade, mas agora também deu para ser artista e subir aos palcos e não sei o quê. É assim a vida. E olha, para começarmos com humor e sexo, um miúdo de 10 anos contou-me uma anedota engraçada. Opa. Não tem muita graça, mas é engraçada. Sim. Sabes como é que se chama o pénis do Hulk? Não sei, Shrek. Cabo Verde. Cabo Verde? Está a giro. 10 anos. 10 anos, eles nascem já nascem a saber tudo hoje em dia. Que é também o tipo de humor que nós temos capacidade para entender. Sim, é muito isso. Pilas, puns, cocó e pronto. Basicamente, gira em torno disso. Não, por acaso hoje vamos falar muito a sério. Hoje vai ser um programa mais deep. Sim. Tu, como comediante, normalmente, antes de tirares o pénis para fora, pedes autorização às pessoas que estão à tua volta? Normalmente não peço. Já houve algo que indicou que essas pessoas querem ver o meu pénis. Ah, ok. Portanto, tu sabes ler os sinais, ao contrário do Luís C.K. Sei ler os sinais. Por exemplo, se ela está nua, à partida quer ver o meu pénis. A não ser que esteja nua porque eu entrei na casa de banho dos balneários femininos. Aí se calhar não. Mas sim, falamos do Luís C.K., não é? Uhum. Que, para quem não sabe, andava a masturbar-se em frente a pessoas. Nós vamos tentar, há aqui uma coisa que vamos tentar, que é, antes de falarmos do assunto, a falar dos factos, não é? Porque tu agora, por exemplo, disseste, e é normal dizeres, andava a masturbar-se. Sim. E isso pode parecer que ele, todos os dias, saía de casa e ia masturbar-se para a frente de pessoas. Sim, não, pois eu ia concluir. Foram 5 casos, até agora, relatados. Exatamente. De mulheres que o acusam de se masturbar à frente delas, pedindo antes. Sim. Então, eu só queria... nós vamos, como eu disse, vamos tentar restringir-nos aos factos por agora, porque eu acho que isso é importante e já vão perceber porque é mais frente, para não cairmos na questão do branco e do preto, porque estes casos têm bastantes nuances e hoje em dia a discussão nas redes sociais não permite essas nuances. Metem tudo no mesmo saco, não é? Exatamente. E, aliás, qualquer tentativa de tu ires mais além desse manicaísmo... normalmente pode ser entendido como estás a desculpar este comportamento. Sim, és um porco machista como eles. E é importante deixar isso aqui claro, porque nós vamos tentar analisar as nuances. Sem prejuízo de acharmos ambos que esse comportamento é nojento e... Não sei, já lá vamos. Não sei se é. Não, é claro, mas já lá vamos. Sim. E a questão é, são 5 mulheres, 2 delas são 2 telefonemas, portanto que ele telefonou e que supostamente, aliás vou confirmar, não é supostamente, estava a masturbar-se enquanto falava ao telefone. Sim. Julgo que destas 5 mulheres ele pediu desculpa a 2. Ok. Sendo que num caso pediu desculpa por outra coisa e ele disse, não, tu não fizeste isso.
porque ele disse que tinha sido bruto com ela numa situação. Ele já estava a confundir os casos. Sim, Pronto. sim. E ele disse, não, o que tu fizeste foi tirar a pila para fora e masturbar-te. E nesses casos do telefonema, há o dado se foram elas a ligar e ele já estava a meio da punheta? Não, acho que foi ele a ligar já com o intuito de, em vez de ligar o computador e escrever YouPorn, decidiu ligar alguém. Pronto. É que podia ser uma atenuante. Ligam-te, estás a meio, opa, olha, agora não posso perder o fulgor. E duas mulheres comediantes que tinham ido ver um espetáculo dele e que ele convidou para subir ao quarto do hotel dele. Elas subiram e quando elas chegaram ele apareceu nu e disse, não sei se a pergunta querem ver-me a masturbar foi antes ou depois de aparecer nu, não faz grande diferença. O que eu acho, a única coisa que eu acho cómica aqui é que elas ficaram até ao fim, disseram que ele se veio em cima da própria barriga e tendo em conta que em nenhum momento nenhuma destas mulheres disse que ele tinha sido agressivo, como por exemplo o Weinstein, ou que tinha proibido a saída, até que ponto, porque é que elas ficaram? Pode acontecer, isso é completamente, eu entendo isso, que o choque da situação tenha feito com que não tenham conseguido sair dali e sentirem-se intimidados. E o facto dele ter algum poder no meio, não é? Exatamente. Pronto, obviamente que é isso. Curiosamente, quando isto aconteceu, ele não tinha nem um décimo do poder que tem hoje. Sim, ele era guionista num filme qualquer, 2001 ou 2002. Sim, era o head writer, o chefe de escritores do Chappelle. Do Chappelle, ok. Mas não tem comparação, não é? Sim. Ele produz, agora já não produz nada. Sim, ninguém o conhecia quase, não é? Sim, só dentro, era um comediante de comediantes, sim, digamos exatamente. assim. E o outro caso da outra mulher é de uma supostamente uma estagiária ou alguém mais embaixo na pirâmide da hierarquia, que no tal show do Chappelle ele pediu para se masturbar à frente dela, ela disse que sim 2 ou 3 vezes e mais uma vez há aqui a questão de perguntar, mas porque é que ela disse que sim? Porque, como tu dizes, há uma questão de poder e muitas vezes uma pessoa nova... Um amigo meu dizia-me, no outro dia que é guionista, dizia-me, se um grande realizador, tendo em conta que ele é homem, portanto, se um grande realizador chegasse ao pé de mim para uma reunião, dizia que queria fazer um filme meu e tirasse o pênis para fora e começasse a masturbar-se, e eu pensasse, eu se calhar vejo isto, mas faço o meu filme, eu talvez ficasse a ver. Percebes? Pois, ou seja, eu não estou a dizer que isto desculpabiliza, claro, estou a dizer, até porque ele é homem e é importante fazer essa distinção. Se fosse uma mulher, uma realizadora a fazer isso, nenhum homem dizia que não, dizia, pronto, olha, toca-te lá. Não, mas a questão aqui é que os homens nunca foram sujeitos, a grande maioria, a pressão sexual, a inuendos, a coço. Portanto, veem sempre isto com uma leveza muito maior do que as mulheres. Sim, mesmo o caso da Mariah Carey, né, que também apareceu e que ninguém falou muito disso, né? E por uma razão, porque ela é mulher e porque... Supostamente ela assediou um segurança. Sim, um segurança. Porque intimidação é diferente, não é? Essas duas com o Louis C.K. podia-me pensar, se ele quiser, se nós tentarmos fugir, ele pode nos agarrar e pode ser pior. Claro. E o segurança, ainda por cima um segurança, não ia pensar isso com a Mariah Carey. Portanto, o caso obviamente que é diferente, mas também não se deve desvalorizar, porque eu acho que esta onda vai começar a atenuar quando começarem a aparecer mais casos de mulheres, infelizmente. De mulheres a acusar homens? Homens a acusar mulheres. Ou seja, de mulheres que assediaram homens. Sim. Se isso começar a ser mais recorrente, esta onda vai acalmar. É o que eu acho. Okay. Apesar de eu achar que não são os casos igualmente graves, atenção. Mais uma questão que é, portanto, estes factos que nós estamos aqui a dar foram apurados pelo New York Times. Que vamos partir do princípio que, ao contrário do que acha Trump, não são fake news. Aliás, a forma como o New York Times trabalha, e claro que se engana, mas o cruzamento de testemunhos e o próprio facto dele depois ter vindo comunicado prova que as coisas realmente aconteceram, não há aqui dúvida. E o segundo facto, além destas histórias, é exatamente o comunicado dele. Tu leste o comunicado? Li. Acho que era o que se impunha. Acho que era o único comunicado. É melhor que o do Kevin Spacey. Sim. Eu sou gay, né? Portanto, posso fazer tudo porque sou uma minoria. O que é péssimo para os homossexuais. Claro. Passaram a vida a tentar explicar que pedofilia não tem nada a ver com a homossexualidade. E agora vem ele dizer, olha, sou gay, portanto posso apalpar os tomatinhos de um rapaz de 14 anos. Ridículo. Foi mesmo ridículo. Foi mesmo uma tentativa desesperada de se desculpar. Naquela faz parte da minoria que em Hollywood ninguém pode muito bem acusar, não é? Dos homossexuais. Minoria, que não é em Hollywood, se cá não é bem. Mas o do Louis C.K., pareceu-me o que se exigia, apesar de um gajo nunca sabe. Estes pedidos de desculpas servem de quê? Pedir desculpas só resolvia coisas na primária.
Claro, mas... Agora, sim. ao menos isso... Sim. O texto parece-me sincero no sentido em que quer dizer, eu não posso averiguar da profundidade da sinceridade, mas quando ele diz que para mim o maior peso é viver com o facto de ter magoado alguém e de me ter imposto alguém. Pois... E a questão é, um amigo meu no outro dizia ele é um merdas. E eu disse, ele é ou foi em momentos um merdas? Isto é apenas uma questão, mais uma vez, claro que o nosso julgamento, possivelmente o meu e o teu, podem estar toldados por alguma empatia que nós tenhamos e admiração por ele. Talvez sim, No talvez início, não. eu pensei Sim. muito nisso quando soube a notícia. Sim. O que me fez logo ser até a reagir de forma contrária e ser bastante severo. Pois, eu acho que é mais isso, porque é um ídolo que te desilude, não é? Mas mais há aqui uma questão que é, há uma percepção dele, independentemente disto que ele fez, e até de testemunhos de outras pessoas, de que ele era um gajo porreiro, que ajudou outros comediantes, e que tinha uma postura, até nos seus stand-ups, que não era, por exemplo, a do Weinstein, que vários atores já acusaram, aliás o Matt Damon diz que era, eu não sabia que ele abusava de pessoas, mas sabia que ele era um asshole. Sim. Ou seja, era um tipo que exercia constantemente o seu poder, que humilhava as outras pessoas. Não há isso em relação ao Louis C.K. Sim, para além de haver um trabalho de quase intervenção social muito no humor dele também, Sim, não é? De chamar a atenção para os problemas de muitos das minorias e dos desfavorecidos. Exatamente. O que, mais uma vez, não serve para obliterar aquilo que ele fez. Claro. Estamos apenas a fazer apenas a contextualizar. E como tal, eu estava a pensar no castigo que ele recebeu. E o castigo dele foi, a cara dele apareceu na primeira página do New York Times como sendo um tipo que tem este tipo de comportamentos. Portanto, ele tem 2 filhas adolescentes. Perdeu todos os contratos que tinha com FX, HBO, Netflix. O novo filme não vai ser lançado. E a questão aqui que é discutível é, primeiro, o castigo deve ser proporcional à ofensa, julgamos nós. Não é? Quando tu cometes ou seja, se tu deres um pontapé na canela de um gajo, não deves levar 10 anos de cadeia. O grande problema aqui é que eu não sei mesmo se o que ele fez configura crime. Não configura crime. Aliás, no artigo nunca é utilizada a palavra assédio, acoso ou sexual assault. É considerado misconduct, é a palavra. Sim, é uma contraordenação. És um palhaço. És um otário. Havia um amigo meu que dizia, ele é um pateta punheteiro. É o gajo da gabardine na rua. Só que ele pedia antes. Pronto, é isso. Não deixa de ser Palermo. É um Palermo mais simpático, estás a ver? Ou porque se quer... Porque para todos os efeitos ele fez aquilo no quarto do hotel dele, para onde elas tinham subido. Eu não estou a dizer que elas foram lá com essa intenção. E no local de trabalho também. No local de trabalho. Sim, o que estás a dizer é que ou seja, ele pode viver noutro filme. Sim. Ele pode viver num filme em que, se estas 2 mulheres subiram comigo, isto vai acontecer aqui qualquer coisa. Isto podia ser o pensamento da cabeça dele. E já todos nós nos enganamos aí. Provavelmente nunca chegamos ao ponto de nos enganarmos e tirar a pila para fora. Exatamente. Não. Agora, e a quantidade de... Isto eu não quero desculpar, eu só quero tentar colocar esta pessoa no contexto onde que ela está e em que nós não conseguimos imaginar o que é ter aquela fama, e ter aquele dinheiro e ter aquele poder. E como é que isso pode mudar a tua forma de pensar e de agir. E pode transformar e te vai transformar num Palermo, provavelmente. Que é a quantidade de mulheres que se fez a ele e que fez sexo com ele só porque ele era famoso. Um gajo que nunca devia ter tido, pelo aspecto dele, provavelmente nunca devia ter tido gajas atrás durante a crescer. E quando ele começou a ficar famoso e com dinheiro, a quantidade de mulheres que foi para a cama com ele só por esse ponto. Só porque sim. E toda a gente sabe que esse fenómeno das groupies existe nos Estados Unidos, então muito mais. E até que ponto isso não toldou também a forma de agir dele, que era, com as outras era tão fácil, e elas é que o agarravam, e isso acontecia, ele fala disso até num episódio do Louis, é uma história verídica, que aí ele pensa, como é que esta gaja tão gira agora me quer comer? Quer dizer, antigamente era impossível. E isso pode ter toldado-lhe o pensamento de forma a eu posso fazer tudo. Eu posso chamar estas 2 aqui, saca a pila para fora, está tudo bem. Mas ele eu não estou a dizer que está bem. Sim, eu não estou a dizer que está bem. Eu sei. Mas o gajo é um gajo inteligente que mesmo assim deveria saber ler os sinais. Ou seja... E irem 2 para o teu quarto do hotel não é um sinal. É aí que... Sim. E não sou eu a dizer, é a minha namorada. Claro, mas é engraçado porque, por exemplo, uma amiga minha que me disse que já foi assediada seriamente no trabalho, ou seja, com um tipo a dizer ou fazes isto ou então não recebes isto. É totalmente diferente. Claro que é totalmente diferente. Portanto, é uma pessoa que me dizia, olha,
como todos nós, fazemos sempre a ressalva de isto é horrível. No entanto, eu, uma mulher de 30 e tal anos, se o Louis C.K. me convidasse para o quarto dele e eu fosse, das duas uma, quando ele fizesse aquilo, ou eu ria-me na cara dele e vinha-me embora, ou então batia-lhe uma punheta. Pois. Porque achava engraçado, olha, o Louis C.K. vai bater uma Ou punheta. começava ela a tocar também, olha, isto é assim. E o que ela disse foi, eu entendo perfeitamente, e tem toda a razão, as mulheres que não querem que ele faça isso. Claro. Mas, dizia ela, para certas mulheres aquilo não causaria um dano nem seria assédio. Seria o início de algo que ia acontecer. Ou seja, o que ela quer dizer é... ela diz-me isso. O que é importante, e ela tem filhos, é que as pessoas aprendam a manifestar o seu desejo sexual. Exato. Ou seja, de uma forma que esteja em sintonia com o que está à tua volta. Não é? Portanto, ela disse... Para outras mulheres, se nós tirássemos isso do contexto, ela dizia, quantas mulheres ele não disse posso tirar a pila e elas disseram que sim. E acharam piada aquilo? Quantas mulheres não acham piada a receber dick pics? E há outras que acham horrível, claro, e que não têm que recebê-las. É como as pirupos, não é? Sim, não têm que recebê-las. Portanto, é aqui uma questão, obviamente também, e mais uma vez a questão das nuances, é a educação, a habilidade com que mais os homens do que as mulheres, obviamente, têm de manifestar o seu desejo sexual ou o seu desejo perante outra pessoa. Pá, um gajo normal punha Michael Bolton a tocar e acendia umas velas. Sim. Não era? Sim. E isso não é visto como assédio. Mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Que é, vou pôr aqui o mood para haver sexo a seguir. E tens esse mood que é a musicazinha e a luz. E tens o mood de sacar a pila para fora e começar a bater uma. Mas o objetivo das duas é exatamente o mesmo. E a intenção das duas é o mesmo. E, portanto, até que ponto é diferente se a intenção é a mesma. Eu não sei até que ponto aqui também não existe, da parte dele, uma espécie de pulsão incontrolável. Claro, eu acho que há esse problema, seja, já, essa patologia. E há outra questão que é, até agora, e repito, até agora, aquilo foram casos circunscritos no tempo, numa fase da vida dele, que ele diz que estava, não foi ele que diz, mas que ele era casado, estava a divorciar-se. E a minha questão é, ele pode ser realmente um merdas. Claro. Eu gostaria de pensar que não, mas pode ser realmente um merdas. Tudo indica que seja. Sim. Atenção. Não, mas quando eu digo merdas, no sentido de ser realmente como ou seja, como um Einstein. Ou seja, um gajo que constantemente... Agora, o que pode acontecer é, todos nós já nos portarmos mal, provavelmente não a tirar a pila para fora, mas com pessoas com quem nos damos. Ou seja, já pisámos o risco de alguma maneira, seja a ser mal educados ou a ser agressivos, seja com os copos. E a questão é até que ponto é grave um crime ou uma falha para uma pessoa ser condenada o resto da vida. Não estou a falar apenas em relação a ele. E eu pergunto isto porque nesta discussão do preto e branco que nós temos visto e das redes sociais, houve uma amiga minha que é jornalista, que eu admiro imenso, que num comentário que eu fiz me disse, para mim é tudo igual, desculpa lá, este gajo é nojento e para mim é tudo igual. E várias mulheres com quem eu falei têm esta postura que é, isto é uma revolução, está na hora de haver esta revolução de mentalidades e, portanto, nas revoluções há sempre danos colaterais. Exato. Vai tudo. Sim. E eu, como adulto, aceito isso. Também ou seja, eu aceito isso. No entanto, como pessoa pensante, e sabendo que provavelmente isso vai acontecer e que muita gente vai levar por tabela... Sem nunca ter feito nada. E outros que fizeram menos e que vão... assim, o Bill Cosby, que drogava pessoas, não é a mesma coisa que o Louis C.K. que tira a pila para fora. Drogou 80 pessoas. Sim, 80 pessoas. Atenção, não é? No entanto, eu entendo que isso aconteça para haver uma mudança de mentalidade. Há 10 anos o New York Times não faria capa com o Louis C.K. Percebes? Faz por causa deste contexto. E muito bem, as coisas estão a mudar. Mas acho que sim. As coisas estão a mudar. No entanto, este turbilhão e esta vontade de que as coisas mudem não me impede, enquanto ser racional, de procurar mais uma vez as nuances e de fazer perguntas, fazer estas questões. E mais uma vez, sem prejuízo de condenar os atos. Agora, a única coisa que aqui me assusta, não me assusta, mas que eu acho importante é a falta de discernimento ou da capacidade hoje em dia das pessoas para irem mais fundo nos seus raciocínios. Ou seja, é aquela velha questão que uma vez alguém me disse, escreveu uma coisa sobre animais. Disse, animais, das crianças abusadas não falas tu. Pois. Como se nós não fôssemos capazes de ter preocupação... Empatia pelas duas coisas, sim, não é? E ter preocupação pelos dois assuntos. Ou seja... E quem tem por um normalmente tem mais facilmente pelo outro, não é? Do que quem não tem. Isso está mais do que provado. Que quem ajuda uma causa de animal mais depressa vai ajudar uma causa humanitária. A mim assusta-me o facto de haver julgamentos sumários sem haver sentenças judiciais,
como no caso do Kevin Spacey. Assusta-me um gajo ser despedido e perder tudo porque alguém disse que aconteceu uma coisa há 30 anos. Isso assusta-me, mas vou partir do princípio que aquilo é verdade. E pela conversa dele é porque ele estava habituado a fazer aquele tipo de comportamento. Mas pronto, com isso vão cair muitos que só porque uma gaja ou um gajo estava ressabiado ou com ciúmes ou uma ex-namorada vai mandá-los abaixo só por isso, só por vingança. Mas lá está, faz parte dos danos colaterais que temos que estar dispostos a aceitar se queremos um mundo também melhor e mais igualitário. Também não tenho problemas em aceitar isso. Agora, não me chamem porco machista por achar que bater uma punheta no quarto de hotel é igual a violar uma pessoa. Porque essa não é a questão. Mas eu ouvi várias pessoas dizer isso, vi várias pessoas, homens e mulheres, dizerem isso. E isso faz com que o discurso se iniba. Ou seja, eu dei por mim... faz pior, faz com que tu tenhas que jogar ao advogado do diabo de um gajo que fez aquilo. Exatamente. Porque tu sentes a necessidade de dizer, calma lá pessoal, isto não é tudo igual. E depois parece que estás a defender o que ele fez e não estás a defender o que ele fez. Estás só... é a mesma coisa que um gajo que nasce num bairro, na Cova da Moura, e que tem 8 irmãos e precisa de ajudar os irmãos a sobreviver e vai traficar droga. Não estou a desculpar mas eu tenho que perceber o contexto e a atenuante que levou aquele rapaz a ir para aquele lado. E portanto eu tenho que tentar perceber se há alguma atenuante, porque eu não sei se há ou não, ele pode ser só um otário, mas se há atenuante de ele vive num filme diferente do nosso. E vive num filme em que infelizmente aquilo é normal. É normal os favores sexuais, tanto de homens como mulheres, para subir. E para criar grupinhos e não sei o quê. Toda a gente sabe disso, em todo lado. E portanto, até que ponto ele não é um resultado daquele mundo e não o problema, é um produto daquilo, e que se calhar temos que olhar para nós e ver que se não somos nós também os culpados de produzir ídolos àquela escala. Porque eu acho difícil, acho que nós, se queremos génios que têm milhões e fama e reconhecimento no mundo inteiro, temos de estar preparados para que eles tenham falhas e que sejam pessoas de merda. O Jorge Palma, sem ser bêbado, nunca tinha composto os álbuns que compôs, provavelmente. Portanto, ao pé com os génios vem sempre um bocadinho de loucura. É esperar que essa loucura não magoe muito os outros, não magoam-se mais a eles. Olha, suicidam-se e não sei o que. Isso leva-nos à segunda parte deste tema, que é as más pessoas e a boa arte. Que foi uma coisa que se falou muito nesta semana. Então, mas eu agora deixo de ver os stand-ups dele. Sim, o filme dele foi cancelado. Eu tenho uma das histórias pessoais, ou seja, eu racionalmente sei que adjetivos como bom e mau são coisas diferentes na arte e na moral. E, portanto, não devem ser confundidos de todo. Claro. No entanto, mais uma vez, é difícil nós não termos a nossa história, o nosso juízo, quando isso acontece. E dou-te um exemplo. Eu gosto de Garcia Marques, não é o meu escritor favorito, mas lembro-me, quando tinha uns 18 anos, ler Os Oceanos de Solidão e lembro-me daquilo ter sido uma coisa avassaladora e que eu achei... e provavelmente foi uma das muitas coisas que me fez ser escritor. E uns anos mais tarde estava a ler um livro chamado Antes que Anoiteça, do Javier Arenas, que é um escritor cubano homossexual, que foi toda a vida perseguido por ser homossexual. A polícia roubava-lhe os manuscritos, ele escrevia, tinha que escrever outra vez. Foi preso, teve 2 anos preso e conseguiu fugir de Cuba para Miami e acabaria por morrer de sida em Nova Iorque, completamente sozinho e abandonado. E quando ele conseguiu fugir para Miami, pediu ajuda a uma associação de escritores latino-americanos, ajuda com dinheiro e tinha direitos a receber de vários países que não conseguia. E o Garcia Marques, como era amigo do Fidel Castro e era um apologista do regime cubano, boicotou completamente o Reinaldo Arenas. Aquilo chocou-me imenso. Como é que tu preferes uma ideologia e um regime a uma pessoa que está a estender-te a mão e a pedir ajuda e que foi toda a sua vida maltratada por esse regime? E provavelmente já li livros do Garcia Marques depois disso, e consigo fazer a distinção, mas a imagem daquela pessoa ficou manchada. Claro, é normal que percas, principalmente no humor. Acho que tu te rires muito da empatia que tens com o humorista, por achares que ele é boa pessoa ou não, e
e daí percebes também mais a ironia ou não do que ele está a dizer. Ele está a dizer para Ler-me isso, ele nunca faria isto. E isso faz-te rir da estupidez que ele está a dizer. Agora, se ele contar outra vez uma história de bater punhetas no local público, tu não te vais rir. Porque partes do princípio que aquilo é verdade, ele não está a ser irónico. Mas a honestidade e a verdade também não é um ponto essencial da comédia, ou seja, mesmo que seja uma ficção, quando aquilo parte de um ponto de verdade, eu acho tem que mais sim. ressonância nas pessoas. Claro, eu acho que sim, mas desde que não seja uma coisa que afeta as outras pessoas. Se ele se andasse a bater punhetas no meio do mato, sem ninguém ver... Isso tinha piada, era patético, mas tinha piada. Nós podemos passar clipes do YouTube de stand-up ou não? Podemos um bocadinho, não sei se nos vão cortar ou não. Mas não sei agora quem é que vai reivindicar os direitos do Louis C.K. Se calhar agora ninguém quer ficar então com é isso. Bem, depois vemos, mas se pudermos vamos passar aqui 20 segundos em que ele explica, muitos anos antes, é um beat sobre masturbação, em que ele explica, acho eu, sem saber, porque é que se masturba fora de casa. Vamos ouvir? Vamos ouvir. That's not usually my problem. These days my problem is very simple. It's trying to find a place in my house where I can masturbate without somebody bothering me. And that's really difficult. There's nowhere to go anymore. She's got her mother staying with us too in the guest room, and I'm on the streets now. I got nowhere to go. Like now I know when I see a guy in the West Side Highway jerking off in plain daylight, that's not a homeless guy, that's a married man right there. Ou não ouvimos, não sei. Depois é que vamos ver quando eu chegar a casa. Bem, se não ouvimos, ou para as pessoas que não entendem inglês, que obviamente que não são os nossos ouvintes, que são altamente cultos, não é? Fala várias línguas. Ele diz basicamente que quando um homem é casado não pode masturbar-se em casa e que vai masturbar-se para a rua, e que quando vocês veem alguém masturbar-se na rua não é um homossexual, é apenas um homem, desculpa, homossexual. Não é um homeless, estava a pensar homeless, não é um sem-abrigo. É apenas um homem casado que não se pode masturbar em casa. Está fixe essa visão. Olha, tu irias ver o filme dele agora, por exemplo, se estrear cá em Portugal? Sim, iria. Ou seja, eu não tenho problema nenhum em continuar a apreciar o que ele fez. Não tenho mesmo problema nenhum, não acabei de ver o Louis, hei de ver. O que eu tenho problema, e é só aí que eu percebo, que é, eu estou a dar dinheiro àquele gajo, mas como eu se calhar vou sacar da net... Estás a perceber? Não lhe vou dar dinheiro. E é aí que eu acho que também não lhe estás a dar dinheiro para ele cometer algum crime, ou seja, não lhe estás a dar dinheiro para ele prender raparigas dentro de uma sala para bater punhetas à frente delas. Sim, mas é o facto de tu dares dinheiro a um gajo que sabes que tens esse ato. E eu acho que é aí que provoca problemas às pessoas. Porque eu se fosse eu faria assim, pessoal, vamos estrear o filme na mesma, vocês veem, se gostarem, gostaram, e o dinheiro todo, o lucro que vier daqui, vai para uma instituição de apoio à vítima ou contra mulheres desfavorecidas ou abusadas. E eu acho que isso tinha muito melhor. Continuem a ver a minha arte, o dinheiro não vem para mim e o próximo dinheiro que eu fizer no próximo ano ou segundo ano vai para estas pessoas. E aí é a tal cena do que o Chappelle diz do Bill Cosby: bateste 500 em frente a 5 mulheres, mas deste 5 ou 6 milhões para ajudar não sei quantas mulheres, não é? E portanto... Será que és bom, será que és mau? Sendo que, mais uma vez, o que o Bill Cosby faz é de uma terrível, perversão de onda. Sociopata, psicopata. Sim. Pronto, por pessoas a dormir para abusar sexualmente delas. É o que o Chappelle diz, ao menos isso, não é? Ao menos isso. Se eu tivesse que ser violado, preferia pelo Bill Cosby, que ao menos eu estava a dormir. E tem um fundo de verdade, é horrível, mas tem um fundo de verdade. Isso é como o Neil Brennan diz, também outro comediante diz do Lance Armstrong, que é, o gajo é horrível, tomou drogas, não sei o quê, mas juntou mais 35 milhões de dólares para ajudar as pessoas com cancro. Não é? E ele disse assim, se me perguntassem a mim, olha, tu tens que fazer imensa cocaína, tens que tirar imensa cocaína para salvar imensas crianças. Ele dizia, então olha, vai ter que ser. Vou ter que ajudar. E é essa dualidade às vezes de caráter que este pessoal tem que é preciso analisar e perceber o que é que e não, lá está, não é desculpa, o pessoal está a dizer, principalmente os humoristas estão a desculpar por ser o Louis C.K. Não. Mas que vários humoristas foram bastante duros com ele. Todos fizeram, olha, o Bill Maher fez piada. Não, mas mesmo nos Estados Unidos, o Oliver, todos eles... Eu estou, não é a desculpar, mas a tentar perceber as atenuantes perante a gravidade dos casos, que eu acho que não é assim tanta como os outros casos que têm vindo à baila, e perante o filme, onde aquele gajo vive, que é diferente do nosso. Agora, não tenho problema nenhum em apreciar a cena. E eu acho que ele vai ser rapidamente absolvido pela comunidade. Tenho quase certeza disso. Há uma coisa, estavas a falar do Marco, e uma coisa que também que eu achei interessante foi esta atitude de algumas pessoas de rasgar as vestes em plena indignação. Sim.
Como eu indigo mais do que... Isto é nojento. A maioria das pessoas, com 2 dedos de testa, acho eu, e com alguma empatia, acham que isto é nojento. Sim, ninguém acha que é normal, não é? Sim, mas há pessoas que acham, não, eu acho mais anormal do que tu achas. Sim. Não é? Tipo, tu estás a dizer isso, então tu és um porco também. Não há o espaço. Não há espaço. E isso é muito comum das redes sociais. Já iremos falar dessa questão mais à frente. Isto, hoje está tudo interligado. Mas vamos voltar àquela ideia das más pessoas e da boa arte. O New York Times esta semana publicou um artigo muito interessante sobre isso, em que fazia uma lista de filhos da mãe. E, por exemplo, o Wagner, o compositor, era um antissemita dos piores, não é? Há um maestro judeu, israelita, que toca as coisas dele em Israel contra a opinião e as manifestações de muitos israelitas a dizer que não querem. E ele diz, porque ele podia ser um antissemita, mas a música dele não tem nada a ver com essa pessoa. É uma música que continua a suscitar nas pessoas um sentimento de felicidade e transcendência. Portanto, eu consigo distinguir as coisas. Fala, por exemplo, do Norman Mailer, do escritor que tentou matar uma das suas mulheres. Bem, a lista aqui é longa. Do Polanski, o Polanski, sexo ou violação mesmo, com menores. E ele é procurado na Suíça, não é? Ou seja... Na Suíça? Não, nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Ele está em França. E ele mudou-se para a França, para não ser julgado. Exatamente. Né? Okay, Ele não pode voltar aos Estados Unidos. Já ganhou o Oscar e não pode ir levantá-lo. Esse caso é 1000 vezes pior. Sim. O Caravaggio, o pintor, e um dramaturgo chamado Ben Jonson, ambos mataram pessoas num duelo. Que é uma... mas foi num duelo e tudo mais. Sim, está bem, mas... O Rimbaud era traficante de armas. O Byron, o poeta... cometeu incesto. O Flaubert pagava a rapazinhos para incesto não devia ser sexo. Crime. Incesto não devia ser crime. Não devia ser crime? Se as 2 pessoas querem, são adultas. É crime? Não sei se é crime. Em muitos países é. Acho que há uns que não é. A homossexualidade também é. Não é? Pois, sim. E, por exemplo, é engraçado porque eles dão aqui 2 exemplos. Tanto o livro Lolita, do Nabokov, como o quadro Guernica, que é sobre... o bombardeamento das forças do Franco com a ajuda alemã na aldeia de Guernica, que foi o primeiro massacre de guerra, foi da Guerra Civil, foi o primeiro massacre, ou seja, daria origem aos massacres da Segunda Guerra Mundial, que são sobre coisas horríveis, sobre realidades horríveis, e isso não faz com que os seus autores sejam também pessoas horríveis. Isto levanta, ou seja, o artigo levanta aqui uma série de coisas. O gajo que tira uma fotografia do gajo a cair das Torres Gêmeas, não é? Aquilo é horrível. Mas aquele fotógrafo não é má pessoa porque tirou aquilo. Seremos nós más pessoas porque andamos a partilhar aquela imagem e aquilo nos causa fascínio. Isso é outra história. Falam também da história do Hemingway, que foi horrível para o filho, que morreu... Foi isso, também matou alguém. O Hemingway não, matou-se ele próprio. Matou-se ele próprio. O Dickens, que pôs o filho que não suportava o filho, meteu num barco para a Austrália e nunca mais o viu na vida. Mas é tudo pessoal do antigamente, não é? É tudo pessoal... que temos que ver à luz da consciência social da altura, que era... Claro, mas o que eles dizem aqui muitas vezes é que da mesma forma que há pessoas que têm patologias sexuais ou pulsões, e mais uma vez digo, isto não serve para desculpar nada, estamos apenas a fazer considerações. O que eles dizem é a pulsão de tu fazeres uma coisa como escreveres, pintares, seres comediante, e acho que tanto tu como eu podemos entender isso até certo ponto. Faz com que isso se torne ou numa opção ou numa missão de vida e que outras coisas percam a sua importância ou sejam relativizadas. Ou seja, a opção do Dickens, quando nós falamos aqui o tal que meteu o filho para a Austrália, era que ele não conseguia fazer outra coisa se não escrever. Ou não queria, sabes? Era uma espécie de patologia. Mais uma vez digo, isto não é para mitigar nada. Mas há aqui um lado... que eu não sei se é verdade ou se é mito, que para tu conseguires alcançar a excelência ou o gênio naquilo que fazes, não tens necessariamente de ser uma má pessoa. E há imensos exemplos de boas pessoas. Mas, que a gente saiba. Mas para atingires essa excelência ou teres essa entrega, vais precisar de abdicar de muitas coisas na tua vida. E muitas vezes para essas pessoas é a família, é seres um gajo decente, e a viveres em função a vida social que depois também pode derivar para essas patologias mais sexuais, não é? Porque perdes as tuas skills de
convivência com o sexo oposto ou não, ou com o teu sexo, se for isso a tua orientação. O Newton, por exemplo, que é provavelmente um dos cientistas mais importantes na história da ciência, passou a vida fechado a trabalhar, e depois ele tinha também um lado místico. É muito curioso porque um dos grandes cientistas depois tinha um lado místico. Tentava descobrir códigos. Eram alquimistas. Sim, exatamente. Mas era um tipo que nunca teve uma vida equilibrada. Não foi esse que era virgem? Não que morreu virgem. Há um deles que morreu virgem, assim. Não sei se era esse. Isso não era Jesus? Jesus, sim. Jesus era altamente virgem. Aquelas surubas que ele devia fazer. Como toda a gente tem seitas, começa seitas, é tudo grandes surubas. Portanto, de certeza. Normalmente os cultos é para isso mesmo. É claro, para papar as mulheres dos outros. Queres entrar para o meu culto? Podes, mas eu tenho que papar a tua mulher. E eles, sim senhor. Era assim que foi o dos Mormon. Era assim, né? Mas pronto. Eu acho que isso é perfeitamente natural, que as pessoas sejam, que os grandes génios sejam más pessoas, porque a maioria das pessoas normais é má pessoa. E são merdas. Portanto, estás a falar de uma questão apenas proporcional. Estou a falar de uma questão de proporção e do que vai inflacionar seres famoso e teres dinheiro e teres poder. Toda a gente sabe que o poder corrompe. E o poder pode ser político, ou monetário, ou o que seja, ou de fama. E esse poder corrompe. E eu acho que é muito difícil tu teres pessoas sãs mentalmente àquela escala. E não vou dizer que não acontece. Há de haver muitos que o são. E que conseguem, se calhar... deve haver imensos gajos como o Luís C.K. que em vez de andar a fazer isso no local de trabalho, fazem isso com prostitutas. Percebes? Vão às prostitutas tratar desses seus fetiches sexuais quase que não conseguem controlar. Que era o que ele devia ter feito. Que era o que ele devia ter feito. Porque... Uma terapeuta sexual, chamemos-lhe assim. Porque eu sinceramente, eu não acho que o que ele tenha feito seja crime. Acho que é só de um gajo otário. Sim. Pronto, é de um gajo estúpido. E que isso lhe deve custar... sinceramente não sei se seria razão para perder tudo o que tem e o contacto, e muito menos o legado que ele tem do que fez. Acho que é demasiado... Tu achas que ele vai encontrar redenção? Acho que sim, tenho a certeza que vai. Acho que aquele comunicado já mudou um bocadinho algumas coisas. Tipo, tu achas que daqui a 2 anos, quando as pessoas olharem para isto e tendo em conta a gravidade de outros casos, vão olhar para isto de uma forma como se fosse um evento mais patético do que realmente algo que destruiu pessoas? Eu não sei se destruiu pessoas. Esse é o grande problema. Pois essa é a minha questão também. A minha grande questão é... Mas aceitas que uma daquelas pessoas possa ter ficado traumatizada sexualmente? Aceito e que possa ter mesmo trazido graves problemas mesmo na relação com outras pessoas. E aceito isso. Ou com outras pilas. Com outras pilas. E cada vez vê uma pila, tenho que esconder. Agora, eu gostava de saber isso. Qual é que foi o dano exatamente causado? Porque uma coisa é, olha, ele tirou a pila para fora, masturbou-se para nós, mesmo otário. Outra coisa é, ele tirou a pila para fora, masturbou-se para nós e eu fiquei traumatizada para a vida. Isso é legítimo que aconteça. Mas não ouvi isso ser falado em lado nenhum. E, portanto, até que ponto uma coisa que não provocou assim dano a ninguém, não é? E que se calhar até houve pessoas a aproveitar-se disso. A aproveitar-se, é sempre ele que se aproveita. Mas houve pessoas a dizer que sim, para ter algum benefício em troca, não é? Em termos de carreira. Portanto, até que ponto o que ele fez prejudicou tanto... Mas a questão é assim, em nenhum momento, nenhuma delas ele disse que pediu para fazer isto, em troca dar-me isto. Em nenhum momento se fala disso. Não fala, e é isso que eu acho estranho, porque se fosse isso, ainda era mais nojento. Continua a não ser crime, acho eu, não sei como é que é, mas é nojento na mesma. É mais nojento. E, portanto, eu acho assim um bocadinho, será que ainda há muitas que não disseram nada, percebes? Porque eu acho que é isso, quando há 5, se calhar há 10 ou há 20, e aí o caso começa a ganhar outra proporção. Ou será que as que disseram que sim e que subiram, depois tiveram favores na carreira por causa disso, estão caladas agora porque não querem, não é? Porque depois também, então, se lhes tiram a ele, tu também devias ficar sem o teu cargo, porque beneficiaste daquilo, e ao beneficiares e não dizeres nada, estás a fazer com que outras mulheres passem por isso, não é? Portanto, aqui toda a gente é culpada, mas obviamente que o maior culpado é ele, e sinceramente, se ele não fosse conhecido e não tivesse poder, ninguém via mal naquilo. Via só, é um otário, é um nojento. É um date do Tinder que correu mal, percebes? Olha, eu fui para a casa dele e o gajo, em vez de me servir um copo de vinho, começou a bater uma à minha frente. É isso, olha, vou para casa. Pronto, é um gajo otário, olha, que não saiam num date com este gajo no Tinder. Tive agora uma ideia, como o nosso programa é interativo. Vamos pedir aos nossos ouvintes que nos contem histórias de maus dates no Tinder, ou de maus dates, simplesmente. Sim. E nós podemos fazer um programa, uma parte especial só sobre maus dates. Eu posso falar de alguns dos meus.
Deixem nos comentários sim, ou enviem para sembarbasnalingua@gmail.com. Olha, Mas pronto, eu quero só sim. dizer, porque eu já sabia que eu ia por esta via de quase defender o Louis C.K., mas eu mas estás a ver, já estás outra vez numa postura defensiva que eu entendo, Não quando é- apenas tu estás a tentar, acho eu, não é? E sem prejuízo da empatia que possas ter por ele, Sim. mas estás a tentar ver as coisas mais além do preto e do Pois é. branco, do mau. eu só percebes? preferia que tivesse sido o Seinfeld, é só isso, porque eu não vou com a cara do Seinfeld já, então preferia que tivesse sido ele. Ok. Agora assim fico mais triste. E o facto de eu estar triste significa que eu lhe vejo a culpa e que ele é Claro. um bocado palerma naquilo. Mas olha, esta Agora, questão... uma dica só, também. Se não querem com uma situação desconfortável em termos sexuais, não subam para o quarto de hotel de um gajo. Se não tiverem intenções. Desculpem lá, a partir desse momento há um sinal enviado. Há um sinal latente, mas esse sinal não tem que ser concretizado, porque pode chegar a um quarto e a pessoa de repente revelar-se um idiota ou dizer uma coisa que tu não gostas e tu dizes, olha, acabou, vou-me embora. Ou cheira mal, ou Sim. coisa assim, claro que sim. Mas não Vai podemos... fazer cocó e não limpa o rabo. Sim, mas não podemos negar que no mundo onde vivemos, subir para o quarto de hotel de um homem é um sinal claro... Ou de uma mulher. Ou de uma mulher, não é? claro. É um sinal claro de disponibilidade sexual. Se uma mulher me convidar para um hotel, depois de um espetáculo, principalmente depois de um copo, eu não, quando eu entrar no quarto com ela, não vão dizer, então vamos jogar à bisca dos três. É. Não é? Sim, não é? Eu acho muito mais grave ele ligar para a outra, Sim. sem qualquer tipo de sinal, ligar para a outra e começar a bater uma e estar ali, continuar a falar e não sei o quê. E não precisa pedir... Podia ser feito videochamada, ao menos, estás a ver? Sempre era melhor. Acho muito pior isso, mais nojento, do que subirem para o teu quarto e tu achas que é para haver sexo e não sabes propriamente iniciar o sexo e olha, posso-me despir? E elas dizem que até se riram, pensavam que era uma brincadeira e ele começa-se a despir. E agora, obviamente que é mais constrangedor para a outra pessoa, em termos de dano é pior, não é? Mas eu, pondo na cabeça dele, eu nunca o faria, obviamente, mas na cabeça dele eu percebo que ele tenha pensado, olha, vamos ter aqui uma threesome jeitosa, vou começar já. Exatamente. E é preciso perceber que aquilo é um sinal. Subir para o quarto de alguém, a não ser que sejam bons amigos e que vejam só, estejam só para conversar, pá. Agora se acabaram de conhecer ou estão assim... Olha, mas pronto, mas ele é um porco nojento, pelo menos nessa área sim, é um porco nojento, no resto não sei. Ou seja, eu entendo como é que funciona, entendo que há várias variantes de prazer sexual ou perversão, e perversão acho que todos temos algumas na nossa cabeça, podemos concretizá-las ou não, mas todos nós temos perversões na cabeça. Sim, eu digo perversões nem é no sentido... Não estou a falar de sentido de crime ou de abuso, não é disso? É no sentido de, pá, este gosta de bater píveis à frente de não sei quem. Ali no carro em autoestrada em andamento. Exatamente. Aqui só uma coisa que pode tornar a patologia dele mais grave, que é ele estar a ver o desconforto na cara das outras pessoas e isso dar-lhe tudo. É isso que eu queria chegar. Eu entendo no sentido em que percebo os processos mentais de um gajo sentir tesão com esse poder. Sim. No entanto, na minha experiência sexual, a ideia de alguém não gostar do que eu estou a fazer é exatamente o contrário. Claro. Ou de me estarem por é um corte de tesão gigantesco. Sim. E nem é só não gostar, é o estar a sentir repulsa de ti. Claro, porra, é tipo... Não é? Ficas com a pila do tamanho de uma tartaruga assustada, sim. não é? E por isso é que eu tento entender que se calhar não vem do facto de ele ser um gajo gordinho, não é? E ginger, que nos Estados Unidos normalmente não tem muito sucesso com as mulheres, e da vida toda se calhar nunca teve grande sucesso, e depois começou a ter, e é quase uma vingança dele com as mulheres populares ou com as mulheres bonitas. Já estamos a extrapolar. Já estou a extrapolar, que é tipo, agora vais-me ver aqui a bater uma, não sei o quê. Mas seja como for, nada desculpa, é só tentar perceber o que é que leva àquilo, porque só assim é que consegues evitar casos futuros, não é? Porque estes gajos vão sempre existir e muito piores. Mas se tu conseguires perceber porque é que eles são assim, talvez consigas educar melhor as futuras gerações para não o fazerem. Olha, vamos passar para o tema seguinte, que está interligado com o anterior e com o próximo. Não sei se vamos ter tempo para dois. Pois tu és um rapaz que tens que ir a Carnachide? Tenho que ir a Carnachide, pá. Assim. A nossa vida é muito mundana. É isto, tem que lá estar a 1h20, portanto temos 20 minutos. Tens que abalar, tens que sair daqui a uma, talvez, não é? Tenho que ir deixar a chave. Sim. Neste momento, as pessoas estão a adorar esta conversa, não é? É isso. Então vamos avançar, que é a questão da razão versus sentimento. Que está muito ligada a esta questão do branco e preto das redes sociais, ou seja, da ideia de que aquilo que eu sinto é verdade.
e como é verdade logo é lei, e como eu sinto logo vale mais do que aquilo que tu me dizes. E isto aplica-se, por exemplo, para questões como o aquecimento global, para questões como o apoio ao Trump, para questões como o aborto ou a condenação da homossexualidade. Ou eutanásia. Todos os casos fraturantes, basicamente. Há um escritor norte-americano chamado Kurt Henderson que publicou um livro chamado Fantasyland, que são 500 anos de histórias dos Estados Unidos, em que ele explica o estado mental em que... 500 anos de história dos Estados Unidos? Ou seja, 500 anos desde que chegaram lá pessoas. Então, mas não é dos Estados Unidos, ou seja, chegaram lá em 1492. Estás a perceber? Ou seja, ele faz mesmo antes de ser um país. Ok. Ou seja, quando chegaram os puritanos, que foi antes da Revolução, ele quando diz isso é da colonização europeia. Da América. Da colonização da... aliás, acho que não há... Fantasyland, depois acho que não há a palavra Estados Unidos no subtítulo. Mas que fala sobre a questão das teorias da conspiração, da ideia do excepcionalismo norte-americano, aquela coisa, aquele fulgor pelos símbolos como a bandeira e como o hino e tudo isso. E eu li algumas coisas sobre o livro e vi a entrevista e achei que se colava aqui muito bem, porque ele explica exatamente isto, esta ideia, este nacionalismo norte-americano, que depois tu encontras noutras coisas, como na religião, como na paixão, no amor romântico, que é esta coisa de se eu sinto e é forte, eu não preciso de evidências para tal. E no outro dia, num festival literário onde eu fui, estavam vários escritores a almoçar e estava-se a falar disso, e eu e outro escritor éramos os ateus de serviço, não é? Há sempre um ateu de serviço. Que são vistos quase como se tirassem a pila para fora, às vezes. São os tipos que metem-nos na mesinha do canto e tal. Há logo assim uma desconfiança. Este gajo não tem princípios morais. Felizmente essas pessoas que estavam connosco não iam tão longe, mas alguém disse, não, porque Deus existe existe. Aliás, o Carlos Cruz diz isso no nosso... Deus existe dentro de nós. Exatamente. Sim. E essa pessoa dizia, olha que eu não me lembro disso, mas é um ótimo exemplo. Que é... Mas Deus também existe, ou seja, esse sentimento que essa pessoa me disse, que é eu senti Deus dentro de mim, também existe dentro do Carlos Cruz, também existe dentro do bombista do Isis. Ou seja, o facto de tu sentires uma coisa, por mais forte que ela seja, e mais que te deixe exultante, que te deixe em sintonia com os outros, que te deixe, que te faça sentir um sentimento de transcendência, infinitude, tipo, não, existe mais alguma coisa... Isso não quer dizer que é verdade. Pois, não. Normalmente quer dizer até que não é. Sim, quer dizer que não é. Normalmente é mais o oposto, porque estás tão toldado pelos teus sentimentos que não vês as evidências. Por exemplo, a paixão, que é uma espécie de auto-engano. Ou seja, a nossa consciência, a forma como nós entendemos o mundo, começando nas ferramentas, que são os 5 sentidos, tem falhas gravíssimas de percepção. Claro, só vemos um espectro de cores visíveis, não é? Há frequências que não ouvimos, pronto, são várias coisas, não é? São dezenas, já para não falar, portanto, isto só nos sentidos. Depois, no próprio funcionamento do nosso cérebro. Há um vídeo muito conhecido no YouTube que é, olha para este vídeo, são várias pessoas a jogar basquetebol e a passar, e depois diz, agora vê outra vez e procura o macaco que passa. E ninguém vê o macaco a passar. Sim. Isso é apenas uma falha de percepção visual. Mas todos nós já tivemos em relações, sejam elas de amizade ou de amor, em que estávamos completamente enganados àquelas pessoas e na altura achávamos que tínhamos a certeza que conhecíamos aquela pessoa inteiramente. E eu fazia essa comparação, que dizia que a paixão do amor romântico é também um estado de auto-engano. Tal como é este sentimento exacerbado por Deus ou por uma experiência religiosa. E todos nós já passámos por isso, por estarmos apaixonados por uma pessoa em que projetámos aquilo que queríamos ver, depois essa pessoa não tinha nada a ver. E eles diziam, além de teu, não acreditas no amor. E eu dizia, como está a ver, sou um traste. Eu disse, não, eu acho incrível estar apaixonado. Eu gosto de estar apaixonado. É uma experiência incrível. Agora, o facto de tu teres esta experiência não te obriga ou não te deveria empurrar para tu teres uma visão toldada do mundo. Sim, e a partir do momento que é tudo químicos e hormónios como dizem os brasileiros, no cérebro, é tudo uma ilusão, não é? Porque há de haver um dia não muito distante em que te dão um choquezinho no sítio certo do cérebro e tu estás apaixonado e consegues fazer apaixonar por outra pessoa, não sei. E a partir desse momento que se descobre como fazer isso, porque já se sabe que é tudo uma questão de químicos, percebes que é uma ilusão, não é? É uma ilusão do teu corpo. Agora, é verdade que tu sentes aquilo. Sim.
Percebes? Portanto, Claro. há uma certa verdade. Claro, e essa definição e distinção que tu fizeste é muito importante. Que é a verdade para ti. Okay. Mas, ou seja, o facto de sentir essa verdade, o facto de eu gostar de estar apaixonado e de me inebriar com alguém, não significa que eu não saiba que aquilo também é um produto desse estado. Sim, de e paixão. provavelmente eu estou a ver naquela pessoa coisas que aquela pessoa não tem e ela terá outras que me irão irritar que eu não estou a ver ainda. Sim. E eu pensei, mas porquê que as pessoas ficam... E foi engraçado, já tinha sentido isto, porquê que as pessoas ficam tão melindradas quando se fala de religião e de amor romântico? E há aqui uma correlação, vice. Porquê? Porque é lixado tu admitires que o universo não foi construído para tu estares cá. Que tu não és tão especial como isso. Ou seja, a ideia de que porra, então tiram-me Deus, então tiram-me a paixão, então eu não sou especial, eu não transcendo esta matéria, é tramado. Ou seja, é uma evidência que... Sim, mas eu acho que as pessoas querem ser especiais, é tramado, não estar... Toda a gente quer ser especial. Tu vês isso até nas redes sociais. Todos querem ser especiais. Mas para mim a questão, e termino já, para mim a questão é, o facto de eu saber isso, o facto de eu achar que o universo não foi construído para mim, o facto de eu saber que estar aqui 50 ou 60 anos ou 70 é um pintelho cósmico e portanto é uma sorte incrível eu estar aqui, só me faz ser mais grato por estar vivo e querer aproveitar este pequeno pintelho cósmico em que estou aqui, percebes? Sim, o pintelho cósmico. Não me assusta não ser tão especial assim. Isso também não me assusta. Assusta-me ser finito, isso é uma chatice de caraças, mas não ser especial não, até acho que é bom. Agora, o que eu acho que com a religião é diferente do que com o amor, quando as pessoas ficam ofendidas. Com a religião é mais as minhas crenças, Deus castiga e não sei. Com o amor, eu acho que as pessoas ficam mais ofendidas quando tu falas disso, são as pessoas que não são muito amadas e que ficam naquela, então quer dizer que não vou ter mais, estás a ver? Acho que é mais isso, porque as pessoas que estão verdadeiramente felizes e apaixonadas e no amor não ficam minimamente ofendidas com essa conversa e de perceber que sim, que realmente é uma questão mais de químicos no cérebro e de endorfinas e não sei o quê. Mas cá está, agora quem não tem nada fica melindrado. Mas estamos a reduzir o amor ao amor romântico. O amor é muita coisa, pode claro. ser o amor por animais, o amor, não confundir com zoofilia. Sim. Pode ser o amor familiar, o amor pela natureza, sabe? Mas todo ele é um bocadinho uma ilusão, não é? Todo ele, o romântico mais, não é? Porque tens aquela... Sim, mas imagina, se tu tens um amor pelo outro, se tu... Mas é um amor pelo outro ou é um amor pelo que tu vês no outro que te faz lembrar a ti? Eu estava a ler a entrevista do António Lobo Antunes no outro dia em que ele falava quando o irmão João se foi despedir dele que sabia que ia morrer. E que olhou para um livro, que era um daqueles livros de cowboys, o romance de cordel, quando eles eram criança, e ele olhou, só disse isto. Eles falaram um pouco, supostamente. Ele disse isto: aquele livro é toda a nossa infância. E ele dizia como aquele tinha sido um momento de amor entre aquelas duas pessoas. Ou seja, eu acredito que se há alguma coisa que nos pode fazer transcender desta condição de macacos quitados e que é finita, é tu teres um amor por outra pessoa ao ponto, muitas vezes, e há pessoas que fazem isso, de dar a vida. De dar a vida, sim. Entendes? Eu acho que isso é a nossa única forma de superar a condição símia. Eu acho que sim, cérebro. Por um lado é uma coisa muito emotiva e sensível e sensitiva e portanto não sei se é o caminho certo para tu te livrares dessa condição primitiva que nós ainda temos. Também é verdade. Porque acho que o amor tem depois o reverso, não é? Os crimes passionais, os ciúmes, de fazer coisas irracionalmente. Sim, quando falo do amor, falo deste amor um pouco... Do amor bonito, sim, mas que está ali, está uma linhazinha, acontece ali qualquer coisa, porque se uma pessoa que tu gostas realmente faz algo mau, tu ficas muito pior do que se for uma pessoa desconhecida. E portanto, apesar de eu achar que sim, poeticamente, que o amor é o caminho, eu acho que Mas eu acho que mais vale uma sociedade imperfeita, mas com amor e sentimentos, do que uma sociedade completamente perfeita, mas mecanizada, porque aí vamos ser máquinas e acho que perde a piada. O que o autor... Isto digo eu que não estou a passar fome, né? Digo eu, se tivesse, não... O tal autor que eu mencionei, o Kurt Anderson, fala de que daqui a uns anos, provavelmente daqui a umas décadas ou um século, vamos olhar para
o que está a acontecer agora da internet e das redes sociais, provavelmente como olhamos para a importância que teve a descoberta de Gutenberg de poder produzir livros e de espalhar o conhecimento, e foi, por exemplo, isso que permitiu a primeira cisão na Igreja Católica. Portanto, os primeiros protestantes, Martinho Lutero, conseguiu disseminar a sua palavra por causa dessa invenção. E ele diz isto porquê? Porque tem coisas boas e tem coisas más, a questão da internet. Por um lado, a informação nunca esteve tão acessível e, portanto, é mais fácil tu ires procurar o que é facto e evidência e estudares. Por outro lado, a internet é uma espécie de megafone ou de amplificador da merda e desta ideia de que se eu sinto é verdade. Sim. Portanto, não, e não só, se eu tenho muitos likes é verdade. Era aí que eu ia chegar. Portanto, se eu sinto é verdade e se este sentimento é validado por estes likes e que normalmente são o teu círculo de pessoas, não é? Não sais ali daquele casulo. Isso faz o quê? Faz com que depois de movimentos políticos mais radicais ou até religiosos serem estado dormentes ou pelo menos não terem tanta visibilidade, e agora têm a possibilidade de ir buscar mais gente às margens. Sim, é merda que estava na cave dos pais, hoje em dia tem voz, não é? O gajo que está lá atrás do sol posto, tu pensavas que... Mas eu acho que é bom, eu te falo disso muitas vezes, que é porque tu achavas que estavas num mundo muito mais tolerante. As pessoas já não são racistas, não é, homofóbicas e não sei o quê. De repente apareceu a internet e as redes sociais e tu vais ver os comentários dos jornais online e vês que afinal não. Que afinal há muitos racistas, muitos homofóbicos, só que estavam sem voz. Claro. E assim tu tens a noção que eles existem e que a coisa só estava latente e estava camuflada por um não anonimato. Por uma espécie de verniz de... Sim. E agora percebes que eles existem. Então percebes que a sociedade tem problemas e que tem que ser feita, tem que ser melhorada. Agora, eu acho que nós ainda não conseguimos compreender o que é a internet. Eu acho que a internet é a maior invenção de sempre da humanidade. Eu acho que tem mais impacto na forma como nós pensamos e agimos. Do que o fogo, do que tudo. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que nós nós cá já não vamos ser esses, mas daqui a, tal como acho que a inteligência artificial vamos deixar de, vai ser a maior de sempre, vai ser a maior de sempre, e será talvez o próximo passo e a próxima grande invenção da humanidade. E é possível que ainda as previsões apontam ali para 2045, de haver a singularidade, de haver a primeira máquina verdadeiramente consciente, e há quem diga até antes porque é exponencial. Claro. E eu acho que isso vai ser a maior descoberta da humanidade, mas acho que hoje em dia é a internet. Possivelmente nós devemos deixar de ser esta espécie, ou seja, imagina que daqui vamos fundir-nos com máquinas. Exatamente, daqui a 1000 anos, se houver alguma presença da humanidade neste planeta, eles olharão para nós, ou seja, nós seremos o Homo sapiens sapiens e eles já serão o Homo qualquer coisa, outra coisa. Ou seja, como nós olhamos agora para o Neandertal, por exemplo. Nem 200 anos, vai ser preciso, se calhar nem 100 para a nossa consciência ser feito download para dentro de uma computador e estamos a viver na rede, mas isso nem 200 anos, isso vai acontecer. E vamos viver todos no mundo virtual e o mundo real vai ser tipo uma cena gourmet, vens cá de vez em quando. Portanto, Matrix. Sim, Matrix, mas acho que sim, tudo aponta para isso Gostavas de chegar lá? Adorava e sinto que vou falhar por bem pouco tempo. Isso essa cena é uma certa angústia. É boa angústia. Porque, por um lado eu sinto-me compelido a cuidar de mim, que é para eu conseguir viver até aos 100, a ver se ainda apanho essa merda. Estás a ver? Imagina o que é dizer, olha, sou Guilherme. Por 6 meses. 6 meses você não é imortal. E eu, filhas da puta. E isso irrita-me. Mas eu acho que é mesmo por muito pouco tempo que nós não vamos apanhar. Isto, se não estourar uma guerra e não destruir isto antes, e não houver ou o planeta não nos sacudir e nos extinguir como já extinguiu 99% das espécies. Sim, não é? mas acho que estamos preparados para lidar com isso. Acho que se viesse um meteorito nós arranjamos forma de o defletir ou de o destruir. Eu acho que já somos... A não ser que haja uma catástrofe... Se o Bruce Willis for vivo, de certeza. Sim, o Bruce Willis vai lá e faz lá um buraco e não sei. Mas pronto, mas eu acho que sim, caminhamos para aí. Mas eu acho que a internet é a maior invenção de sempre porque mudou tudo. E ainda estamos no início. Porque estamos agora a apanhar as primeiras gerações, não é? Que já, quando souberem ler e escrever, já têm internet. Já a partir dos 2 anos mexem na internet em casa. E essa gente vai ser diferente, invariavelmente. Porque tem um acesso à informação desde puto muito maior que a nossa. Para o bom e para o mau. Também tem mais acesso à pornografia. Assim, a partir dos 2 anos. E pode ser complicado. Olha, antes de passarmos para o próximo tema... Passamos para o fim. Percebes? Tens que ir embora já?
Percebe? Olha, Tu fazer... não tens respeito. Olha, para já devias ter mais respeito pelas pessoas e pelos ouvintes. Percebes? Sim. Estamos- Quantos minutos temos antes estamos- disto para Carnascido? Estamos numa hora. Ah, não, de quantos minutos? Temos... É porque eu tenho que fazer o download, passar, entregar a chave. 5 minutos, vá. 5 5 minutos? minutinhos. Então, 5 minutos, vamos rapidamente aqui ao tema. Então, para castigo, não promovemos o teu espetáculo, seu filho. Olha, está bem. Rapidamente à questão, porque também, senão depois perde a atualidade, do Web Summit. Também é, sou contra ou a favor. não é? O jantar no Não- Panteão. Não, mas antes disso, eu sou contra ou a favor. Ou seja, não podes fazer uma observação crítica. Eu, por exemplo, no outro dia estava no café onde eu vou, que tem sempre imensos estrangeiros, estavam imensos Web Summiters com o seu crachá. Yeah. E eu achei aquilo... Isso é parolo. Usas Sim, aquilo na rua, pronto, és parolo. pronto. Pronto. Que é a ideia de, mais uma vez, excepcionalidade, eu pertenço a esta tribo. Yeah. E, como acho que em todos os eventos, e especialmente quando vens de fora e estás... Eu fazia a pergunta que é, os Web Summiters são os yuppies de hoje? Ou seja, com uma certa postura... Era uma pergunta, Sim, é uma sim, pergunta, é uma pergunta, atenção. A certo ponto. Com uma certa postura, e eu disse, isto ter sido conscrito à minha amostra que é aqui à volta de mim, que é uma certa postura de nós somos os masters do universe, estamos à frente do nosso tempo, vamos mudar as coisas, e uma certa petulância na forma como vocês não têm Wi-Fi aqui neste café, que parolos, isso. Mas isso é apenas pessoas. As Sim. pessoas são assim. E era matá-las, sim. não é? Era matá-las. E a questão foi logo, alguém me disse, mas eu fui lá e era muito interessante e não sei o que, não devia estar a criticar. Eu disse, olha, eu não sou contra o Web Summit, eu acho ótimo ver o Web Summit cá. Agora, isso não me impede de ter uma visão crítica em relação a alguns aspectos da Web Summit. Sim. E é muito engraçado porque tornou-se logo isto, ou és um parolo porque, como as televisões que estão sempre à volta deles, e és um parolo com o Web Summit, ou então és um detrator, não gostas de progresso, és contra o Web Summit. Pá, perdeu-se, parece que tens de estar sempre contra ou a favor, perdeu-se uma coisa que é essencial, pelo menos para mim, e que na comédia é essencial, que é a sofisticação do detalhe. Sim. Não é? As pessoas são burras. As pessoas são burras. Se calhar devíamos acabar com este programa, que tipo, as pessoas são burras e nunca mais fazíamos isto. E apanha um pouco na boca, percebes? Eu Ah. acho que apanha-se pouco na boca hoje em dia, a juventude. E cresce para serem... está bem, está certo. Não, está certo, toma, chapada na boca. Vês como não está? Agora vamos lá discutir porque é que não está. Epá, é uma estupidez. Eu vi não sei quantas pessoas a criticar o Web Summit. Uma coisa é fazer piadas com o Web Summit, Claro. isso eu fiz. A outra coisa é criticar com uma sobranceria ali, que é tudo parolice. Primeiro é pessoal que não sabe o que é o Web Summit, a história do Web Summit e a importância que o Web Summit pode ter para o país, mas a sério. Pode ter uma importância a sério de trazer para cá empresas, startups que podem ser o próximo Facebook. Se nós tivéssemos uma startup que é o próximo Facebook em Portugal, o país mudava. Claro. É uma empresa que gera uma riqueza tão grande que impacta no país. E claro que eles depois vão para a Irlanda ou não sei o quê, onde pagam 2% de imposto e não sei quem tem benesses. Mas epá, há uma grande importância de colocar Portugal no mapa e do ponto de vista tecnológico, de ser a nova hub tecnológica, Silicon Valley da Europa. Isso tem uma grande importância. As empresas estão todas a vir para cá porque temos mão de obra boa, qualificada em termos de programação, das melhores da Europa e barata. De cá, porque o custo de vida também é mais barato. E portanto há uma grande importância. Agora, que aquilo, metade das palestras, e eu já lá tive, eu estive em Dublin e estive o ano passado lá, e fui lá com trabalho com as startups onde eu estava. O nível de show-off de que tu vou ouvir palestras e a maioria das palestras não se aprende nada que não possa ver num vídeo de YouTube de 5 minutos. Portanto, é muito show-off, claro que é. Mas é o show-off necessário para também atrair o investimento. Claro. E Ou seja, sim, que há pessoal daquilo lá tudo para sai uma ou duas boas ideias, ou 3 ou 4. Isso Sim, também se fazem negócios, não é? Fazem-se negócios, fazem-se muitos contactos e muitos negócios e é uma coisa boa. É uma coisa boa. E as pessoas, o que é que acontece? Não vão lá também, não são convidadas e o bilhete é caro. E às vezes isso causa alguma celeuma, porque o bilhete é 900 euros, não me convidaram. Mas essas pessoas que às vezes criticaram, e se depois os convidassem a pagar para darem lá uma palestra, iam todos contentes, Claro. a fazer parte da parolice. É engraçado, porque quando há este tipo de eventos tipo a feira do turismo ou a feira do móvel, não há tanta polémica. Sim, não, Portugal é assim. Agora a Expo 98 vem para cá, que vai ser uma confusão com as obras e não sei o quê. Agora o Euro 2000, nós não temos capacidade para organizar aquilo. Vai ser terrível e não sei o quê. Depois acaba por correr bem. Sim. E beneficiar Portugal. Se o dinheiro que se gasta nos estádios e não sei o que foi bem gasto, provavelmente não. 1 minuto para o Panteão. 1 minuto. Sabes, digo... outra coisa que é, na sala não central não há corpos. Sim. Não é? Correio da manhã logo os corpos, não sei o quê, não há corpos. Mas são que cenotáfios. Mas que houvesse. Sim. Mas que houvesse. Os mortos não se queixam. Os mortos, ainda por cima aqueles mortos.
Quem é que se vai queixar? Os familiares. Quer dizer, não pagaste a merda do funeral porque o teu familiar foi para ali e foi o Estado que pagou. Foi eu que paguei o funeral do teu familiar. E vais-te queixar porque está ali. Pá, jantem em cima da minha campa à vontade. E ponho uma máquina de Imperial na minha lápide. Não tenho problema nenhum. O que é pior é que já tinha sido feito antes e o pessoal veio logo veio com fome. O Web Summit a dar o cu aos estrangeiros. Olha que já foi feito. Pior ainda. E não sei o quê. Não, mas a indignação do próprio Primeiro-Ministro é uma palhaçada. E eu queria só aqui citar o Rui Tavares, que tem um artigo chamado Patriotismo Teclado, que eu adorei no Público, em que ele diz assim: aqueles que se ofenderam com o banquete, ou que acham que ofendeu a Mória da Mala na sala lateral, porque raio ninguém se lembra de perguntar se as missas também lá celebradas no altar principal ofendem os republicanos Teófilo Braga ou Manuel da Riada na sala lateral? Eu tinha dito isso no Twitter, que havia coisas mais ofensivas lá que era como rezar. Não, e pior, as pessoas sabem lá quem é que é o João de Deus ou o Teófilo Braga, sabem quem é o Eusébio e a Amália, não é? E estão todas ofendidas. Ele dizia: o Aristides Sousa Mendes, que salvou milhares, não está no Panteão Nacional. Pois, claro. Indignem-se com isso, por exemplo, não é? Olha, mesmo para terminar, um apontamento. Este programa foi denso, nós de vez em quando temos irritámos-nos muito. É verdade. Mas já ouvi dizer que são os melhores. São os melhores. Foda-se. Caralho. Olha, que para terminar numa nota alta, queria-te dizer que há cerca de 2 semanas realizou-se a maior orgia de sempre para cidadãos de terceira idade. E que morreram. Portanto, que tinham mais de 65 anos, na cidade belga de Charleroi, e que 7 idosos morreram. Mas sabe, eu vi essa notícia, e essa notícia já tinha para aí 3 ou 4 anos. A sério? Da primeira vez que eu tinha visto. Sim. Não sei se repetiu, se é normal e morrem sempre gente. Living on the edge, gajos foram. Os outros morreram, mas eu vou lá arriscar. Sim, devem ser boas, estás a ver? Devem cansar um gajo. É o que o pessoal pensa. Outra notícia muito importante que eu gostava de partilhar contigo, rapidamente, que é no estado do Mato Grosso, que é um bonito nome. Sim, um indivíduo foi mandado parar pela polícia e fugiu, estava bêbado e levava um leitão morto numa cadeirinha de bebê. Que imagem tão bonita. Ele fugiu à polícia porque levava um leitão morto numa cadeirinha de bebê. Isso é uma boa partida. Olha, queres promover só os teus próximos espetáculos ou já está tudo esgotado? Não está tudo. Coimbra Ataque é o próximo. 17 de novembro, sexta-feira, Guimarães, ainda há alguns bilhetes, podem comprar. Depois Faro, dia 23, Funchal, dia 25 e Porto Alegre, dia 16 de dezembro. Eu fui ver o espetáculo, gostei bastante. Falaremos da minha experiência no público. Muito obrigado. Eu fui quase como repórter, porque houve uma gaja que estava ao meu lado que me estava a irritar para caraças. Foi? Sim. Mas eu deixei-me porque isso, não se ria? Era tipo... Não, era aquela que gritou machista? Sempre... Não, essa teve bem até. Sim. Não vais ao palco que estás calado. É a minha cena. Ah, é? O outro gajo teve coragem de ir ao palco, expor a dúvida do Dr. G. Sim, também foi lá dizer umas baboseiras. Depois estava a tentar ser engraçado, não vinha de um fundo mau. Sim. Mas o outro gajo, só para dizer, era um campeão mundial de kickbox. Exatamente. Portanto, é melhor ter cuidado. Sim. Que eu estava na audiência e estava com medo dele e ele estava no palco. Sim. Não, mas o gajo, aquilo foi só a tentar ser engraçado, não foi. Mas pronto, falaremos da minha experiência fora do palco e, obviamente, da tua experiência no palco. Há várias perguntas que eu te quero fazer. Correu muito bem mesmo, adorei o espetáculo de Lisboa, estava cheio, 800 e tal pessoas, quase 900. Yep. E conheço uma pessoa que foi ver o teu espetáculo a tomar com uma criança de 12 anos, a mesma que me contou a anedota do pênis do Hulk. Foi? Okay. Olha aqui, círculo perfeito a fechar o programa. Sim. E que o puto adorou e veio para casa a contar imensas piadas com palavrões à mãe. Nice. Eu perguntei-lhe ontem, por acaso, que eu estive com ele ontem. Com o jornalista? Sim. Ok. E perguntei, 11 anos já foi arriscado, traumatizar para a vida toda e não sei o quê. Gostou muito, não sei o quê. Ainda bem. Então vá. Até para a semana, cá estaremos. E olha, apaixonem-se e acreditem em Deus. E não batam punhetas sem vos pedirem. Isso é primeiro, verdade. só favor. Exatamente. Tá bom. Vá. Até já. Tchau.